Olá, investidor e investidora! Seja bem-vindo a mais uma edição do seu Mover Voices, podcast semanal que sempre te apresenta uma voz relevante do mercado financeiro. E hoje nós temos uma voz aqui que você, senhor, você, minha senhora, pediu muito. Chegou a hora. Antes do nosso convidado, você já tá vendo aqui, né? Eu não faço esse programa sozinho. Tá aqui o meu parceiro Léo Levati, que por falar em voz, que bela voz, hein, Léo? Seja bem-vindo. Boa, Vini, brigadão, tamo junto. Vai ser muito especial, um dos episódios mais esperados aqui pela nossa audiência. Convidado é gente grande. Gente grande, ó. Vamos lá para mais um episódio do Mover Voices. Quando você acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Essa é uma das mais famosas frases do renomado escritor brasileiro Luiz Fernando Veríssimo, que nunca se questionou sobre o que é preciso fazer para realizar os seus sonhos. Caminhos, projetos, processos. O nosso convidado de hoje fala sobre liberdade financeira, geográfica e de tempo. Para chegar no atual patamar e se tornar um dos nomes mais conhecidos do mercado financeiro, ele cursa diversas rotas, com destaque para a Avenida da Educação. Até porque, para ele, educação transforma vidas, e isso é uma arte. O almoço de negócios, não, o Mover Voices de hoje, conversa a partir de agora com Kim Pfeiffer, trader, fundador da Atom e diretor da Touché Asset. Kim, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, é um prazer e uma honra ter você com a gente. Imagine, uma honra minha aqui estar com o Vini, com o Léo, estar participando aí do programa e com certeza aí vamos falar aí sobre bastante coisa. Tem muita coisa para a gente falar, mercado muito dinâmico, pessoal também muito curioso por conhecer mais sobre a sua trajetória, os seus racionais de investimento. A galera gosta muito aqui, Kim, de entender como a pessoa, o nosso convidado, a referência que a gente sempre recebe, chega no atual patamar que está, até serve de inspiração, serve de motivação para essas pessoas. Eu queria saber, antes de conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória, se para você trilhar o seu caminho, você se inspirou em alguém, ou você, ao lado da sua irmã, encontraram ali inspiração no próprio percurso, no próprio caminho, ou você tinha alguma referência? Acho que a minha referência, a referência de muitos brasileiros, né, principalmente da minha geração, foi o Ayrton Senna, né? A gente cresceu aí vendo o Ayrton Senna falando sobre principalmente determinação, vontade, resiliência principalmente para você ultrapassar todos esses patamares. E eu acho que essa foi a inspiração para a vida mesmo, né? Mais do que seguir para essa área de mercado financeiro depois, que depois veio em função da faculdade, na faculdade conhecer sobre o mercado financeiro e seguir essa rota, mas eu acho que a inspiração é o Ayrton Senna, que tinha e tem valores que eu acho que se perpetuam e que são muito importantes para a formação das pessoas, né? Mostrando que o caminho não é fácil, mostrando que se você realmente treinar, se dedicar, você vai chegar lá em qualquer coisa que você queira para a sua vida. Então, uma das frases assim que eu adoro dele é sobre o sucesso ser treinável, né? Então, eu acho que isso é muito importante para que você possa se desenvolver como pessoa e saber que você vai passar por desafios, que você vai ser massacrado. E uma das histórias que eu mais gosto dele foi quando ele ganhou um campeonato e que tiraram o campeonato dele em função daquela corrida com o Prost que ele tocou. Os dois saíram, só que ele ainda conseguiu voltar para a prova, ganhar a prova, e aí anularam a pontuação dele, falando que ele tinha usado a zona proibida, alguma coisa desse tipo. E, o cara já era campeão mundial e não desistiu, né? Então, no ano seguinte, ele foi lá, deu o toco no Prost e foi campeão de novo. Então, eu acho que é o comecinho do que mostra, né, o quão difícil é você conquistar as coisas e você se manter diante dessa sua fé e determinação para fazer as coisas acontecerem. Léo. Um dos valores que o Ayrton sempre pregou foi disciplina. Como é que é a tua disciplina para com o mercado? Como é que você faz para estar atento a tudo? Tem algum ritual? Sempre, né? Eu sou uma pessoa muito processual, né? Eu gosto, eu brinco que o processo é a construção de uma ponte. Você não pode pular uma das etapas, senão a sua ponte vai ter um buraco, senão a sua ponte não vai se encaixar, né? Então, eu gosto muito de montar esses processos,
ter um planejamento, me preparar muito bem antes para aquilo que eu vou fazer e estudar, profundidade, né? Eu gosto de ter muita técnica e profundidade naquilo que eu vou fazer antes de tomar até uma decisão, né? Porque às vezes eu vejo o pessoal entrando no mercado e aí, enfim, tem várias escolas, né, de trading, análise técnica, tape reading, etc., mas nada tão profundo quanto uma análise fundamentalista, que às vezes o pessoal fala, isso daí é para quem quer estudar muito ou para quem quer ter muita profundidade, etc. E aí o cara acaba entrando no mercado como um jogo, né? Então, e aí o cara acaba tomando decisões com base em emoção. Pô, preço subiu, compra. Ou vende, preço caiu, aí o cara toma uma decisão e ele nunca sabe o que está acontecendo. Então, eu sou muito disciplinado em seguir processos, em seguir o planejamento, em seguir esse passo a passo, porque igual o pessoal até comenta, né? Quando você começa na academia, você vai no primeiro dia, não acontece nada. Você vai no dia seguinte, 1 semana, 3 semanas, 5 semanas depois, não acontece nada. Mas por que você continua indo? Porque você acredita no processo. Você acredita que aquilo vai, se você fizer de forma consistente e periódica, né, você vai ter a transformação. No mercado financeiro é igual, você precisa ter o processo e seguir aquele processo e melhorar aquele processo e criar mais fundamentos para aquele processo para que você possa melhorar todos os dias um pouquinho cada vez mais para aí sim você criar a consistência, a tão sonhada disciplina. Ela não vem do nada, né? Ela vem em você ter a consistência de falar, pô, eu vou fazer porque eu acredito naquilo. Aí tá o meu problema, né? Porque na academia eu vou, o problema é a consistência, né? Ô Kim, o processo, ele geralmente vai levar mais tempo para você conseguir um resultado, e um resultado duradouro, do que um golpe de sorte, do que você ter ali um insight que seja muito temporal. O processo, você às vezes corre o risco de ver outras pessoas saindo na frente primeiro, e você ali, fincado nos seus estudos, num processo que você escolheu para seguir de vida, talvez não tenha de saída o mesmo sucesso do que outras pessoas que estão ao seu lado. De modo que falar sobre isso talvez seja mais fácil do que viver. Eu queria que você contasse um pouco aqui sobre a sua trajetória, de que, assim como a academia, que você precisa esperar o tempo para ver o resultado no seu corpo físico, em relação ao seu corpo mental, em relação também até mesmo uma questão financeira, porque muita gente que acompanha o nosso podcast tem o sonho de conseguir aumentar o seu patrimônio. Como é você ver outras pessoas ao seu lado, parece que já chegou a vez delas e ainda não chegou a minha vez, só que eu não vou mudar o meu caminho porque eu acredito justamente no processo que eu escolhi trilhar. Eu acho que a questão da sorte, né, ela está atrelada a você estar no lugar certo na hora certa. Eu acho que o mercado financeiro ele é muito democrático, porque se a pessoa ganhou com sorte, ela vai perder o dinheiro daqui a pouco também, porque ela não vai conseguir manter o processo. Então, dentro do mercado financeiro, é difícil você ver alguém que tenha uma saída grandiosa, né, ou um começo excelente, e depois o cara estabiliza e aí o cara que segue lá o processo, uma hora alcança o cara. Na verdade, as histórias que eu acompanho muito, né, até porque a Atom, sei lá, já passaram mais de 1.300 traders lá dentro, posso falar com certeza que o cara que ganha na sorte também perde no azar ou devolve tão rápido quanto, né? Porque ele não tem essa consistência. Então, por isso que eu falo que o mercado financeiro ele é muito democrático. Por quê? Se você tem processo, se você estuda, se você tem resiliência, você vai construindo aos poucos esse seu passo a passo. Se você não tem, você vai ter um tiro rápido e tão rápido quanto você vai acabar devolvendo tudo, que é o que eu mais vi, assim, basicamente toda a história que eu tenho dentro do mercado financeiro. E o que as pessoas precisam entender é que nada é fácil, né? Todos esses processos, esse passo a passo leva tempo. Então, às vezes eu escuto, seja trader em 24 horas, seja trader em 2, 3 semanas, 20 dias e tal. Cara, desculpa, o cara não vai conseguir. Ele vai conseguir ter alguns pequenos resultados ou vai conseguir ter, sei lá, uma ideia do que é o mercado financeiro. Mas ele viver disso é muito difícil se ele não
começar a criar a cultura de se aprofundar no assunto e passar por isso, que é o que eu falo, né? Você tem que passar a arrebentação para você pegar as melhores ondas. Senão você só fica aquele surfista de beirada, né? Então, eu acho que é importante, eu acho que o esporte tem um papel muito importante também nessa disciplina que ela é construída, né? Porque, pô, para você aprender, por exemplo, jogar tênis, não sei se vocês praticam algum esporte, mas depois de velho eu fui querer jogar tênis. Cara, é difícil pra caramba, você tem que passar por todo o processo, todo passo a passo. Então, quando você vai aprender um esporte novo, por isso que eu falo que é importante as pessoas fazerem um esporte, ou até jogar jogos de tabuleiro, né? Porque, enfim, isso mostra que tem um passo a passo a ser seguido antes de você estar consistente, antes de você estar sabendo exatamente que você ter o domínio daquilo. E com o mercado financeiro é igual. Para as pessoas que estão buscando ter uma renda extra, as pessoas que estão buscando dentro desse meio a oportunidade de conseguir um ganho além do trabalho que elas têm, ou até mesmo viver 100% disso, construir com profundidade e conhecimento, com certeza isso vai ser um negócio que ela vai ter para sempre, para o resto da vida dela. E é difícil, não tem outra coisa para falar, o caminho é difícil. Ô Kim, você falou aí de alguns valores, eu vou passar a bola pro Léo, mas você falou de alguns valores como disciplina, paciência, consistência, que independentemente da profissão, qualquer que seja, são valores importantes para você ter sucesso no caminho que você escolher trilhar. Por que você escolheu o mercado financeiro? O mercado financeiro foi uma história assim que eu já contei para todo mundo, né? Mas é legal aqui trazer para os ouvintes de vocês também. Eu entrei para a faculdade de administração porque eu não sabia o que eu ia fazer pro resto da minha vida, né? Normalmente quem faz administração é a pessoa que está indecisa. Não é com todo mundo, mas aconteceu comigo. Então, ela é bem difícil. Aí eu entrei para a faculdade, eu não sabia muito bem o que eu queria, mas eu sempre fui bem em matemática, gostava de política, economia, lia os jornais, etc. E eu conversava muito com um professor meu, gentil, na faculdade, e fazia vários desafios. Ele me dava vários desafios de tirar nota e tal. E aí, tipo, eu sou uma pessoa meio que movida a desafios. E aí, num desses desafios de tirar a melhor nota da prova da PUC, eu fui o aluno que tirou a maior nota de uma prova geral que tinha em, sei lá, 30 anos, 20 anos, um negócio meio absurdo. Ele falou, o recorde dessa... Tinha 30 questões. O recorde dessa prova é 28 questões. Eu acertei 29. Mas pelo desafio, não porque eu sou inteligente fora de série, que eu sempre fui aluno que tirava 7, 8, bagunceiro do fundão. E aí, ele pegou e falou, cara, eu acho que você leva jeito pro mercado financeiro. Ele te falou, o professor te falou? O professor me falou, do nada. Só que daí eu descobri que ele fala isso para quase todos os alunos. Mas eu caí nessa. Aí eu caí nessa, ele falou, eu tenho um amigo em São Paulo e tal, que trabalha numa corretora, eu posso te levar lá. Aí me levou lá e tal, fui lá, sentei lá com o pessoal, aí tinha um cara operando do meu lado, o outro executando umas ordens e tal. Aí, de repente, todo mundo começou a bater palma assim pro cara, né? 2006. Não, 2005. Aí o cara foi lá e tal. E aí, o que aconteceu? Eu pergunto, o que aconteceu? Não, acabou de fazer um day trade, ganhou 15 mil reais. Cara, 15 mil reais naquela época é tipo 150 pau hoje. Entendeu? Eu falei, caralho, o cara ganhou 15 mil reais. Eu falei, não é possível. Aí o outro lá, não, ganhei mais 3 mil. Outro, ganhei mais tanto. Fiz uma operação que eu zerei hoje, que era com Sadia, e ganhei 50 mil em Sadia. Eu falei, puta merda, os caras começaram a contar essas histórias. Ninguém contava a perda, né? Só contava os lucros. Aí eu falei, caraca, eu quero fazer esse negócio. Aí eu comecei a sentar lá com o pessoal, passei uma semana em São Paulo. Aí quando eu voltei das férias, né? Tava nas férias da faculdade. Voltei para Campinas, que é onde eu tava fazendo a PUC. E aí eu fui fazer estágio gratuito num escritório de agente autônomo para aprender sobre o mercado financeiro. E aí é que começou toda a minha história no mercado, foi o pontapé inicial ali. Então, o que eu falo, meio que o acaso e meio que vislumbrar uma oportunidade, porque eu vi o cara ganhando muito dinheiro e falei assim, pô, o cara... E aí perguntei, né, o que ele fazia, não, o cara não tinha nem superior completo. Eu falei, meu, não é possível. Que legal. E lá se vão 18 anos, certo? E desde lá vão ser 18 anos. Pô, eu peguei o pregão vovó, gente. Peguei umas situações assim que vocês não acreditam. Uma vez operando índice com o cara na caixinha, o cara sumiu da caixinha. Eu falei, o que aconteceu, cara?
arrumou uma treta porque o outro tinha roubado a boleta dele, ele pegou o telefone e deu na cabeça do cara. A gente ficou suspenso uma semana sem poder operar porque o cara tinha arrebentado o telefone dele. Se o cara do pregão tivesse escutando o Mário Gordo, um beijo pra você, porque ele era o cara que operava. O Mário Gordo foi o que deu a telefonada. É o que deu a telefonada, derrubou o cara. Ele falou, pô, o cara roubou a sua boleta aqui. Eu falei, mas eu nem sabia, cara, meti no cara. Foi aí que começou o telefone sem fio, né? Conversa de telefone sem fio. Boa, Kim, são 18 anos. Eu ainda queria pegar carona no gancho do Ayrton Senna. Vai. Eu quero muito saber, ele era um belíssimo piloto, em vários sentidos, profissionalíssimo, e também brilhava muito na tempestade, na chuva. Então, daqui a pouquinho eu quero entender quais são as tempestades que você está identificando, quais que estão no seu radar nesse momento que a gente está falando, tem um cenário complexo. Mas antes, pegando também gancho nesses últimos assuntos, nesses 18 anos, qual foi a corrida assim que você venceu de ponta a ponta, cabeça erguida, primeiraço, o maior trade da vida? E também qual foi a maior derrapada? Aquele trade que saiu pela culatra que você falou, rapaz... Cara, é muito trade, assim, mas acho que vou pegar os que foram virada de chave, assim, na vida, né? Bom, entrei no mercado financeiro em agosto de 2005 e junho, julho de 2006 já tinha um ano de mercado. Já estava me achando o operador, o trader, né? E naquela época a gente autônomo meio que fazia gestão, análise, consultor, psicólogo, era meio que tudo. Não tinha um Chinese Wall igual é hoje, né? E nem fiscalização. Eu fui um dos primeiros também a passar na prova de agente autônomo quando surgiu, porque eu lembro que era bem recente, né? E aí eu estava fazendo a gestão de um clube de investimento, o clube tinha 3 milhões de reais mais ou menos. E o clube tinha Vale, tinha Petro, Eletrobras, uma porrada de coisa. E todo bom universitário que entra lá, qual que é a primeira coisa que você aprende na faculdade de administração? Pô, tem que fazer um business plan, tal. Pô, montei meu business plan de análise dos ativos que eu gostaria que eram melhorzinhos, assim. Bom, vendi quase todas as posições do cara. Os Estados Unidos estava começando a subir taxa de juros. E uma vez que quando você vai lá e lê nos livros, né? Pô, Estados Unidos subindo taxa de juros, uma situação parecida com o que a gente tem agora. Subindo taxa de juros, bolsas vão cair, vai ter uma volatilidade maior e tal, e vai acontecer um cenário bastante turbulento. Beleza. Então, comecei a vender índice no clubinho de investimento, que nunca tinha se alavancado na vida. A primeira vez a gente nunca esquece, hein? A primeira vez vendendo índice. E aí, comecei a estudar a Varig, que estava para entrar em falência, entrar em recuperação judicial, etc., mas que os ativos poderiam valer mais do que estavam listados em bolsa mesmo em recuperação, não recuperação judicial ou falência, se ela conseguisse fazer uma reestruturação. Resultado da história. Comprei 50% do clubinho em Varig a 55 centavos. E vendi índice até a tampa. Comecei a vender a 41.500, 41.700, alguma coisa assim. E fui até 44 mil pontos vendendo, cara. Bom, resultado de 20 dias depois, o clubinho tava perdendo 30% do patrimônio. A Varig caiu de 55 para 49 e o índice não parava de subir aquele negócio. Eu falava assim, caraca, velho, puta pressão. E o cara me ligando, cara, a gente perdeu 30%. Eu falei, calma, vai dar certo. Aí saiu a decisão do Federal Reserve, o presidente era o Alan Greenspan, né? E aí ele subiu a taxa para 5,5%. E aí a bolsa caiu de 44 para 32 mil pontos reto em 30 dias. Eu tô aliviado por você ouvindo a história aqui agora. Manteve, né? Você manteve. Mantive a posição. Aí, e eu zerei essa porra 37 mil pontos. Tomei um lucro proporcional ao calor que eu passei. Na Varig, surgiu um russo louco que falou que ia comprar... Pega um gráfico desse negócio, cara, que vocês vão falar, não é possível que o cara acertou o... Desculpa, pode falar palavrão? Pode. O cu da mosca. Cara, ela saiu de 55 centavos e foi para R$9. Mas eu vendi ela a 1,50. Você pegou o fundo, mas... Eu peguei, mas não sabia. Você fez 3 vezes. Enfim, aí pensa, o clubinho que tinha 3 milhões de reais passou a ter 10 milhões e 700 mil. Cara,
eu me senti o pica da galáxia. E aí foi com base nisso que eu mudei para Sorocaba, porque esse cliente, ele era de Sorocaba, e era uma família bem tradicional da cidade, etc. O cara ficou mega feliz, falou, cara, você tem que vir para cá, montar um escritório aqui, fazer gestão, virar gestor e tal. E aí foi por conta disso que eu virei gestor e também por causa da merreca de dinheiro que ele me deu. Porque eu ganhei todo esse dinheirão pra ele e ele deu um parabéns e me deu 50 pau. Merecia muito mais. Porra, velho. Parabéns, ótimo trabalho. Aí eu peguei os 50 mil reais e montei o meu escritório lá em Sorocaba. E depois eu arrastei a minha irmã pra lá, né? Que ela tava na faculdade também, na Facamp em Campinas. E aí eu arrastei ela pra estar lá junto comigo. Então esse acho que foi um trade assim, não foi de ponta a ponta, mas acho que foi um de mudança de vida, né? Você largou na frente, aí foi ultrapassar, acho que não vai dar, manteve ali, virou. É igual o Kleber Machado, né? Hoje não, hoje sim, hoje sim, hoje sim. Hoje acho que esse foi um trade assim de paulada, assim, de mudança de Caramba. vida. Mas esse teve final feliz. Teve, assim, E o final triste? de trade, assim, que eu tomei uma pica homérica, assim, cara, não tive. Tive um que eu não sabia muito bem o que ia fazer depois, né? Que foi, a gente montou a nossa empresa, que é a controladora da Atom, né? Work Hard, Play Hard. E a história foi, a gente montou essa companhia depois que eu tinha vendido a minha gestora para uma empresa espanhola, que o cara me vendeu o sonho de ser sócio da rainha da Inglaterra, né? Pô, você vai ser sócio do Royal Bank of Scotland. Eu falei, caralho, velho, que da hora, vamos ser sócio desse negócio. Enfim, aí depois disso, a gente montou essa empresa, botou lá R$1 milhão e começou a tradear que nem os malucos, que era o começo, o embrião da mesa proprietária. E aí a gente montou um modelo de partnership, né? Pô, a gente quer ser igual o BTG, igual foi o Garantia, etc. Mas, cara, o modelo de partnership, para você ir lá e vender o sonho é super bonito. Mas depois para assinar os documentos na burocracia da Jusesp, cara, é um pesadelo, né? E aí a gente falou, pô, a gente tá nesse pesadelo e tal, numa ideia meio maluca. Vamos listar a empresa. Só que, enfim, a gente tentou a listagem da WHPH, Work Hard, Play Hard, acho que a bolsa olhou assim e falou, vai ser um Ike Batista aqui da vida, né? E aí a gente pegou e falou, cara, vamos procurar uma empresa que esteja listada na bolsa, uma casca, e vamos comprar esse negócio que, enfim, esteja vazio e tal. E aí a gente começou a comprar as ações da Inepar Telecom em bolsa. Cara, a gente não entendia nada de societário, nada como tomar o controle de uma companhia. E o controlador tinha 51% das ações. Vocês foram comprando para tentar ter o controle da empresa. Tipo uma ideia completamente imbecil. E um atalho para vocês entrarem na bolsa. Mas só que o ideal seria eu ligar pro controlador e falar, cara, se tem 50% das ações, me vende. Entendeu? Ao invés disso, a gente começou a comprar as ações em bolsa. A gente foi comprando e tal, atingiu lá os 5%, o cara ligou, e aí, por que você tá comprando? Porque a gente vai comprar o controle. Muito prazer. Imagina o cara ouvindo isso do outro lado. Não, o pior, o cara tem que fazer um comunicado ao mercado relatando isso. Nossa. Aí, beleza, o cara fez um comunicado ao mercado, cara. E, cara, a empresa não tinha absolutamente nada. Nada. Sabe o que é nada? É nada, é só um CNPJ, cara. E aí, por conta disso, né, a ação começou a disparar, só que não tinha liquidez pra gente vender, a gente precisava continuar comprando aquele negócio, entendeu? Então, esse trade foi um trade, assim, difícil, né, porque aí a gente teve que sentar na mesa para negociar com o controlador, que entrou em recuperação judicial. Nossa. Daí o ativo foi para leilão numa UPI, e aí a gente comprou o ativo em leilão via UPI. Então, e aí a gente comprou, e, cara, a gente não sabia o que a gente ia fazer com esse negócio. Então, pensa, a gente estava montando toda a infraestrutura corporativa ali do negócio e não tinha ideia do que ia fazer com aquele negócio. Então, acho que esse foi um trade muito difícil, né? Um trade, cara, que tinha que ser muito louco para fazer um negócio. Para todo mundo que eu converso, o cara fala assim, cara, vocês foram muito loucos, porque sabe quantas empresas fizeram o chamado IPO reverso no Brasil?
Quantas? 0. Só a gente fez isso. Sabe quantas empresas compraram uma empresa para fazer a IPO reverso? E ao invés de fazer o IPO reverso, porque a gente não fez o IPO reverso, a gente comprou a empresa e colocou os nossos ativos embaixo, de graça, sem diluir acionista minoritário, recebendo salário de R$1. Fizemos... A gente falou assim, cara, tudo que a gente comprou passou perrengue com algumas empresas ruins que a gente comprou, a administração ganhava alto salário, ou o cara fazia cagada, etc. A gente quer fazer do melhor jeito possível. Então a gente tinha esse sonho, tinha esse propósito de falar, cara, assim, pode ser que a gente não seja a maior empresa listada, mas a gente vai ser a melhor nesses quesitos que todo mundo reclama. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso até atrair um sócio relevante depois em função da performance que a gente tem. Então, cara, esse foi um trade que, assim, eu não tinha ideia de como é que isso ia acabar. Eu entrei nele, eu não tinha ideia de como esse negócio ia se desenvolver, não tinha ideia do que ia acontecer, e esse foi bastante difícil, assim. Assim, que eu fiz, né? Uhum. Agora, de pica, assim, que deu prejuízo, teve um que a gente tinha uma área de trading que montava operações para eventos, né? E o cara montou uma posição em 2014 para o evento Dilma, apostando que a Dilma ia ganhar no primeiro turno. E o AS surpreendeu. Essa foi uma naba histórica. Acho que os caras perderam 700 pau. Nossa. Na abertura do dia seguinte, quando a bolsa abriu com 10% de alta. Estão vendidos. Eles estavam vendidos em índice. Cara, essa foi uma pica histórica. Mas eu não tava participando da pica, eu só participei como coadjuvante porque eu não era o trader da operação. E eu fiquei sabendo domingo, pós-eleição, né? Eu já tinha feito a votação, tinha tomado umas cachaças fortes que eu tinha ido pra casa do meu pai. Meu pai toma umas, que chama talagada, né? Tomei umas cachaças lá com meu pai, 8 horas da noite, os caras me ligam, Kim, a gente precisa conversar. Cara, mas nesse aí você tava meio que no pit stop, ajudou ali quando o carro chegou, e depois só viu na pista o carro se perder. Não, eu que tive que zerar ainda, porque os caras não tiveram coragem. Os caras, e aí, o que a gente faz? Eu falei, porra, velho, você não sabe o que vai acontecer. Zera? O trade é seu, velho, eu vou ter que zerar o trade. Você vai ter que zerar, velho. Eu tive que zerar, os caras ficaram imóvel, cara. Assumiu a direção do carro na reta final. Eu falei, cara, a pica vai ser minha mesmo? Deixa comigo. Esse é o poder de delegar, né? Às vezes vai dar super certo, às vezes vai dar super errado, mas é normal, tem que experimentar. Kim, quero aproveitar para falar um pouco sobre isso também, né? Como que funciona a estrutura hoje da Touché Asset e como você lida com essa questão dos erros também, porque evidentemente, igual você contou essa história aqui pra gente, que aliás é muito boa, né? A história em si, a pessoa tinha um racional estruturado, ela tinha um plano e ela tinha autonomia para fazer isso também, igual o que você falou, é a maravilha de você ter a capacidade de delegar e confiar nas pessoas que trabalham ao seu lado. Claro que a vida não é feita 100% de acertos, mas em erros como esses, assim, como que você costuma lidar com esse tipo de situação? Cara, eu acho que o mais importante, né, é você dar apoio para as pessoas quando elas erram, né, porque eu acho que ninguém faz as coisas pensando em errar. Então, acho que o importante é você entender, dar apoio e ver se aquela pessoa está disposta a escutar e entender por que ela errou. Agora, se ela não quer entender o porquê que ela errou, ela merece tomar umas paradas mesmo, né? Umas pauladas, né? Então, normalmente a gente conversa, né? Porque os traders têm total autonomia. A gente não fica falando, vai para tal lugar, faz tal posição, eu quero que você faça isso. Não, o cara tem autonomia para cada um montar o seu, porque no final, né? O resultado ele é individual. Então, e se você está contratando um cara para fazer aquilo, você não está contratando para que ele faça o que você quer que ele faça, né? Porque senão ninguém cresce, né? Então precisa ter essa discussão de ponto de vista. Pô, você tem alguma dúvida ou se ele quer argumentar alguma coisa, enfim, ele chega lá e troca ideia e vai ter uma direção ali de ponto de vista e com aquela informação, ele vai decidir se ele vai continuar com o plano dele ou se ele não vai continuar, se ele vai mudar, etc. Então, coisas ruins acontecem, né? E não adianta você culpar ninguém por isso. A culpa, no final, é sempre sua, né? Então,
enfim, apesar da gente ter uma história que o pessoal olha, nossa, que legal, vocês tiveram bastante sucesso, mas foram cases muito difíceis, principalmente a compra do veículo listado e a montagem de uma mesa proprietária. Não existia mesa proprietária no Brasil. A gente fez o sistema de risco, a gente, junto com a Nelogica, foi quem desenvolveu o primeiro simulador em tempo real. Não existia para pessoa física. A bolsa cobrava uma taxa de 75 por cabeça. A gente falou, pô, bolsa, não dá. Não, então, para pessoa física, em simulador, a gente vai isentar o market data. Então, junto com a Nelogica, né, a gente desenvolveu todos os sistemas que hoje tá por aí. Então, não existia gerenciamento de risco de prop. A gente fez esse negócio popular no Brasil. Então, só que, cara, a gente comeu o pão que o diabo amassou. Horas da manhã trabalhando, conversando, fazendo política, né? Conversando com bolsa, conversando com empresas privadas, trazendo ideias, e demora, e às vezes você desanima, etc. Então, quando as coisas dão errado, não é para desistir, né? É para você sentar, avaliar e seguir em frente. Que até lá tem muito chão ainda, né? Legal. E aí, vamos falar de como tá a pista hoje para você pilotar. Os riscos que estão no radar. No momento em que a gente conversa, a gente não pode deixar de considerar a maior inflação ou pressão inflacionária da história do bloco europeu, uma inflação que tem incomodado muito nos Estados Unidos, as políticas monetárias mais duras e a elevação das taxas de juros. Brasil adentro, a gente tem eleição e uma dúvida sobre a ancoragem fiscal de 2023 que tem amarrado a Selic em patamares muito altos. E quando a gente vai para a dimensão geopolítica, o tabuleiro não é mais claro, ao contrário, ele fica bem nebuloso. Você tem a guerra entre Rússia e Ucrânia, inclusive com atualizações. No momento em que falamos, a gente pode repercutir as recentes falas de Vladimir Putin. Ele convocou 300 mil reservistas para encorpar os ataques contra os ucranianos. E basicamente há duas hipóteses na mesa, uma inclusive dizendo que ele anexaria alguns territórios com um banho de legitimidade por referendos para aí parar. Como quem diz, essa é minha última tacada, daqui eu não avanço mais, só que vocês também não me incomodam mais. Então eu queria te ouvir sobre tudo isso, esse mapeamento de riscos, esse mundo que o trader investidor encontra hoje para operar. Eu acho que não tem muito segredo, né? Porque, como eu até estava comentando com vocês antes, né? Eu gosto muito de uma análise um pouco mais cíclica do que acontece com juros. Então, o patamar que juros, o jeito que ele se movimenta, né? No Brasil ele é muito claro, nos Estados Unidos e na Europa teve a questão do quantitative easing, que mudou completamente essa dinâmica nos últimos 10 anos, mas aí no final acabou acontecendo o que acontece sempre, né? Gerando aí uma inflação potencial, um crescimento que eu brinco, né? Um crescimento fake, porque gerou muita inflação. Então, teoricamente, todo aquele patrimônio que o cara tem não tem o mesmo valor, porque se não tiver alocado em ativos, né, reais, dificilmente ele vai conseguir ter aquele valor, né? Então, o que eu vejo é que um cenário parecido com o que já aconteceu antes, 2005 a 2006, quando o Federal Reserve começou a aumentar a taxa de juros, teve esse ciclo forte e desencadeou numa crise muito forte financeira, né? Eu acredito que não vai acontecer diferente do que aconteceu em 2005 ou o que aconteceu em anos anteriores, porque quando você pega o histórico de elevação de taxa de juros, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, em todos os ciclos tiveram quebras importantes, né? Tiveram crises financeiras importantes. Foi assim em 2008, foi assim em 98, foi assim em 88 com a crise do petróleo, etc. Então, enfim, você tem um histórico, né, cíclico. Só que daí, do pano de fundo, você sempre tem alguma guerra ou alguma outra questão que acaba... que o pessoal acaba esquecendo um pouco dessa questão mais cíclica, né? Então, o aperto monetário bom, está acontecendo, eu acho que vai desencadear em alguma potencial crise, algum banho de sangue, algum corpo boiando, e o capitalismo é isso, né? Ele tem que se ajustar, já está acontecendo esse ajuste de liquidez global, igual o que a gente viu, a gente teve um cenário pós-pandemia que todo mundo injetou dinheiro, um ciclo final onde estava muito fácil captar dinheiro, agora está um pouco mais difícil. Também estava muito fácil você não ter produtividade. Por quê?
porque o dinheiro estava sobrando, a liquidez estava gigante, então a produtividade obviamente diminui, e agora você aumenta as taxas de juros, aumenta os eficientes, né? E com isso você começa a ter uma reprecificação de todos os ativos de maneira global. Então, do lado mundo, né, Estados Unidos, Europa, independente de guerra ou do que esteja acontecendo, óbvio, né, isso dificulta ainda mais a situação, é um risco potencial da gente realmente ter uma crise financeira ou desencadear uma crise financeira final, até porque esses países não têm mais as condições que eles tinham de injetar grana para salvar o mundo, igual aconteceu com o Covid. Então, acho que essa característica, né, de imprimir grana diminuiu, e agora você tem ainda uma situação um pouco mais complicada, porque a dívida de todos esses países está gigante, e aumentar juros vai transformando essa bola de neve num negócio ainda mais gigante, né? Então, acho que é uma saída complicada você tentar salvar todo mundo. Alguém vai ter que morrer no meio do caminho, igual aconteceu com o Lehman Brothers, igual aconteceu quando aconteceu a crise asiática, enfim. Então, quando a gente olha para esse cenário macro, putz, vai acontecer alguma coisa ruim lá. Mas não necessariamente tem que acontecer alguma coisa ruim aqui. Porque aqui no Brasil, quando esse ciclo começou na Europa e Estados Unidos, que começou lá em 2004, né, aumentar as taxas de juros, ele durou 4 anos e o Brasil teve 4 anos espetaculares, né? A gente teve 4 anos espetaculares, com o país crescendo, etc. Então, o que eu vejo, o cenário Brasil, o preço das commodities vai continuar caro. O SG falhou, na verdade, ele favoreceu o Brasil, né? Porque, na verdade, como ele falhou, os preços das commodities vão se manter elevados, né? Principalmente porque a demanda para commodities, de maneira geral, ela é mais ou menos inelástica. Ela não tem uma variação grande. Mas como teve a questão do SG, os investimentos nos últimos 7 anos para as commodities foi muito baixo. Então você tem pouca reposição e alta demanda porque você está em guerra, né? Então, assim, diferente do que as pessoas acreditam, eu vejo que os preços das commodities vão se manter elevados. Isso vai favorecer o Brasil para continuar com superávit comercial. Taxa de juros no Brasil, eu acredito que está um pouco fora do eixo, mas o que eu acho que o Banco Central fez é buscar uma taxa média, porque historicamente a taxa média no Brasil foi em torno de 7% a 8%. A gente tinha uma taxa média nos últimos 7 anos que ficou ali entre 7% a 8%. Nos últimos 3 anos, se você pega essa taxa média, está chegando em 6%. Nos últimos 12 meses, ela ultrapassou 10% pela primeira vez em 10 anos. Então, eu acho que ele vai esperar essa taxa média se ajustar um pouco, ou ela ficar mais dentro ali da média, e ver que se a inflação, porque a gente tem a questão do ICMS dos combustíveis que acaba agora dia 30 de dezembro, para ver o quanto que isso pode impactar na contratação da inflação para o ano que vem. Então, acho que o Banco Central vai analisar isso e provavelmente no ano que vem vai ter que cortar ou ajustar ali os juros para baixo, no meu ponto de vista. E o país vai continuar com superávit comercial muito forte, e isso eu acredito, em função de que os preços das commodities devem continuar altos, em função de guerra, em função de aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, Europa, etc. E lá, provavelmente, vai estar preparando uma nova crise gigante, que eu não sei se vai ser ano que vem ou daqui a alguns anos, mas é algo que a gente vai ter que começar a monitorar os sinais e a forma como ela ocorre, né? Provavelmente o Brasil vai ficar popular, igual aconteceu em 2007, 2008, antes de estourar uma catástrofe lá fora, falando que a gente vai ser o celeiro do mundo de novo e todas aquelas histórias, né? Então, o cenário macro eu vejo mundial, né? Um cenário à frente bastante difícil, bastante preocupante. Não vejo um cenário fácil, que nem o pessoal tem apostas, né? O Federal Reserve vai aumentar 0,75 agora e provavelmente vai parar. Não, eu acho que a inflação lá fora, ela está começando e ela se espalhou agora, né? Então, vai um tempo até você começar a ajustar, até porque as taxas médias ficaram baixas por muito tempo. Então, acho que isso ainda vai longe, né?
E no Brasil, eu acho que a gente tem que só pensar no risco potencial de que as medidas tiveram na questão dos combustíveis, o quanto que isso vai impactar, porque isso impacta diretamente cadeias de maneira geral. E foi uma aposta que o preço do petróleo iria despencar. No meu ponto de vista, a gente não deveria torcer contra, a gente deveria torcer a favor, porque historicamente, toda vez que o preço médio do petróleo está alto, o Brasil tem muito superávit, tem muito resultado, que foi o que aconteceu de 2004 a 2008. O preço médio do petróleo ficou em $80 e a gente teve os melhores anos da economia brasileira. Então, acho que o cenário é mais ou menos esse assim, que a gente está mapeando, e as oportunidades que a gente vê é um cenário positivo para o Brasil, muito positivo, apesar dos desafios fiscais aí que a gente tem, em função dos preços das commodities se mantiverem alto, né, a gente vai provavelmente ter uma continuidade aí muito positiva e vai superar as expectativas aí que o pessoal está apostando. Kim, você falou sobre os ciclos econômicos, né? E que fatalmente nesse tipo de movimento econômico a gente tem um corpo boiando, né? Eu não quero falar de uma instituição, mas de um conceito que começou a entrar muito em xeque agora, que é o conceito da globalização. E ele começou a entrar em xeque em decorrência da pandemia do coronavírus, né? O Brasil, os Estados Unidos, todos os países do mundo praticamente precisavam de semicondutores que eram produzidos em Taiwan ou na China. E aí quando você tem uma pandemia que fecha completamente um país, toda a cadeia de produção que depende desse tipo de material está prejudicada. Então não importa que o seu país não está sofrendo naquele momento a força da pandemia, que a pandemia impunha, porque o país que você compra os semicondutores estava sofrendo, então a sua produção aqui fica prejudicada também. E quando a gente fala sobre cadeia produtiva, isso toca de perto o mercado de capital no país, porque fala sobre indústria e aí vai tocar diversas empresas. Como que você vê esse conceito da globalização que começa cada vez mais a ser falado, olha, às vezes é melhor pagar mais caro para o chip ser produzido aqui na América Latina, no Brasil, do que lá em Taiwan, porque a mão de obra você não consegue competir, mas eu também não fico tão dependente assim de um problema que aconteça lá especificamente. Como que você vê essa questão? Como que você acha que isso pode impactar o mercado de capital no médio e longo prazo? Bom, de maneira geral, né, o meu pensamento é que desde 2016 o Brasil mudou a matriz econômica. Como que ele mudou a matriz econômica? Ele permitiu que os juros médios fossem mais baixos, né? Muito mais baixos. Quando você pega 2016 em diante, a gente tem uma taxa média, igual eu comentei com vocês, entre 7% a 8%, contra uma taxa média de 2008 a 2014 de pouco mais de 11,5%. Então, é significativo isso, né? Então, você mudou a matriz econômica, você permitiu que o câmbio tivesse um pouco mais desvalorizado, né? O real mais barato do que o dólar, muito mais barato do que o dólar, e isso fez com que você começasse a ter investimento industrial. Ou seja, já havia começado no Brasil esse movimento de fechar um pouco a economia para importações, antes da pandemia. Então, quando você pega a pandemia acelerou um movimento que já estava acontecendo globalmente. A China, vira e mexe, ela já vinha desvalorizando o yuan em relação ao dólar para ela manter exportando e se manter competitiva. Os outros países europeus também estavam, os industriais estavam nessa toada. Então, esse movimento aconteceu em 2016, quando você pega o histórico ali para ver. E o Brasil trocou essa matriz econômica, começou um processo de reindustrialização e, em função da pandemia, isso explodiu, acelerou, porque todo mundo meio que começou a proteger aquilo que era necessário para sobreviver, né? E eu acho que esse movimento, ele é cíclico, ele vai ainda perdurar por muitos anos, né? Porque é a sobrevivência dos países, né? Como é que eles vão sobreviver e eles vão ter relações comerciais com aquilo que realmente é importante e interessante para eles. Para o Brasil, eu vejo que a gente está num movimento muito positivo para a industrialização. Não agora que a gente está com uma taxa de juros meio que obscena, né? Mas as empresas estão investindo, mesmo com as taxas de juros obscenas. Por quê? Porque é nesse período que a taxa de juros está maior, está pior, que aparecem
também as oportunidades e que separam o cara que é eficiente do cara que não é eficiente, do cara que tem mercado, do cara que não tem mercado. E se você vê, por exemplo, a indústria calçadista no país e até a de vestuário, os caras estavam quebrado. De 2008 a 2016, você vê que a participação dessas indústrias no PIB e a indústria base que fornece produtos para elas estavam assim perdendo participação absurda. De 2016 para cá, e 2020 teve um salto violento, o negócio explodiu. Tem amigo meu que eu falo que faz material básico para a indústria calçadista, o cara está em terceiro turno, até agora. Por quê? Porque antes você tinha uma chuva de importados da China, uma chuva de importados da Argentina, e agora com o câmbio dificultou, favoreceu que a gente passasse a exportar, porque o nosso preço de custo é reais e a nossa exportação é em dólares. Então, quando você pega as empresas, por exemplo, uma das empresas que foi até uma investida nossa, a Fras-le, lá em 2006, 2007, a empresa valia 300 milhões de reais em bolsa, hoje vale mais 2,5 bi. O plano, desde o primeiro dia que a gente foi visitar os caras, era exportação. E os caras tinham um negócio gigante voltado para exportação. E hoje acho que 55% da receita dos caras é isso. Enquanto o câmbio brasileiro, o real, estava se apreciando frente ao dólar, eles perdendo mercado, diminuindo, chegaram a trabalhar só com um turno, né? Depois de 2017, os caras estão com o segundo, terceiro turno e a empresa faturando quase 3 bilhões, cara. É um negócio surreal. Os caras estão crescendo e o faturamento esse ano está crescendo quase 30% em relação ao ano passado, que teoricamente já seria um ano pós-ajuste, pós-pandemia. Então eu vejo que a questão cambial, né, tá protegendo o Brasil, tá fazendo com que a gente tenha um movimento de reindustrialização, e a troca dessa matriz econômica, ela vai se ajustar. O pessoal fica, mas o câmbio tá caro, não posso viajar, tá fora de hora. Então, eu acredito que o dólar hoje está num patamar muito maior do que ele deveria estar. Mas isso está beneficiando o país. E a gente está tendo uma tempestade perfeita. Que é qual? Do lado positivo, né? A gente está tendo o preço das commodities alto e a gente está tendo o câmbio favorável para isso. Por isso é que a gente está gerando tanto superávit comercial, por isso que as indústrias estão altamente protegidas, por isso que a gente está vendo uma expansão no segmento de serviços. Porque quando você pega qualquer país, quando a indústria vai bem, isso se espalha para todas as outras áreas. Vai para serviços, vai para, enfim, todos os segmentos econômicos, né? E é o que está acontecendo, porque você gera mais renda, gera mais emprego, e é o que a gente está vendo no Brasil. O Brasil está na contramão do mundo. Desemprego caindo, PIB crescendo, superávit comercial, superávit fiscal. E aí o pessoal fala, não entendo, isso é tudo... fake, né? Falso. Fake news. Não vai durar. Eu acredito que vai durar enquanto o preço das commodities estiver nesse patamar. Porque quando você olha basicamente a economia brasileira, você vê, tudo que aconteceu foi culpa do governo Dilma, né? A Dilma ferrou, a Dilma não fez a reforma previdenciária, gastou demais, etc. Mas, cara, ela teve muito azar. Porque de 2012 até 2016, os preços das commodities caíram 50% em dólar. E o dólar ainda caiu, porque a gente tinha uma taxa de juros média alta. E aí, de 2016 para cá, é que a taxa as commodities começaram a valorizar. Então, a gente já está num movimento de alta de commodities desde 2016. É que ninguém percebeu, entendeu? Mas então é importante fazer essa apontação e esse estudo. E esses ciclos normalmente são longos. Duram algo em torno de 8 a 15 anos. Esperamos que o negócio continue, porque a gente acredita que o Brasil ainda tem um potencial gigantesco. Que legal. Um bom resumo assim, você está super otimista com o Brasil, o teu racional está muito assentado nisso. Por outro lado, por obrigação, eu também queria te perguntar sobre risco, qual é o calcanhar de Aquiles que você considera nessa equação e como todo esse overview e esse racional que você elencou aqui se traduz na montagem de portfólio na Tushi Asset.
claro. Commodities, impossível você dizer que não haja um espaço para commodities com todo esse racional que você apoiou. Serviços você também coloca, citou as calçadistas, entre outros tipos de atuação. Conta um pouquinho da montagem do portfólio, da maneira como vocês têm traduzido todos esses conceitos na alocação de recursos. Legal. No momento a gente está com uma posição pré-fixada em juros, né? A gente montou uma posição muito boa, fazendo arbitragem ali, pegando 14, 13,75 num pré um pouco mais longo, né? 2024, 2025, 27. Então a gente já tem uma gordura boa ali, né? Tá 11 e alguma coisa hoje. Então a gente montou uma carteira forte em pré-fixado, falando em títulos públicos, né? A gente está acreditando que a taxa de juros, o próximo movimento é manutenção. Pode ser que tenha um preciosismo pelos 14%, mas no nosso ponto de vista é que já atingimos aí o final do ciclo, né? Então, a não ser que a gente tenha uma mudança radical da matriz econômica para voltar a ser uma economia que o governo pretende gastar, etc., a situação pode mudar completamente. Mas no nosso viés é que isso é pouco provável, independente de quem seja o novo presidente. Então a gente montou a posição pré-importante. A gente está olhando muito para o setor educacional, porque a gente acredita que as empresas educacionais em bolsas estão muito amassadas, tem uma demanda inelástica, né? Porque as pessoas continuam investindo em educação, mesmo que a situação financeira dela não esteja sobrando muita grana, né? Então a gente tem uma aposta forte aí no segmento educacional, algumas empresas do setor. Então a gente gosta bastante, que é o que a gente tem olhado. Varejo, a gente também tem algumas empresas. Setor calçadista, a gente está se desfazendo de uma, depois que a gente fez um investimento também no meio da pandemia e o preço praticamente multiplicou por 3, né? Eu só não posso contar porque a gente está desmontando a posição ainda. Então, que mais? Bancos, a gente gosta ainda do setor, acha que o setor vai continuar surfando, principalmente os mais tradicionais aí, né? Que é o que a gente tem. Então a gente tá bem alocado. E commodities, apesar de eu gostar muito, a gente diminuiu bastante uma posição que a gente tinha em Petrobras, principalmente agora após pagamento de dividendos. Fala assim, pô, mas você acredita que o preço do petróleo vai se manter alto, etc. Mas tem agora uma questão importante, né? Que é uma questão política, né? Então é uma questão de momento. E a gente sabe que ali é um calcanhar de Aquiles gigantesco e o que o PT fez. Mas em outros segmentos, né, como mineração e siderurgia, a gente aumentou. Então a gente diminuiu em petróleo e aumentou siderurgia. Mas a China, cara, não vai cair igual o pessoal está achando. E siderúrgica, ao contrário do viés, né, que o pessoal está falando, mas a economia vai desacelerar. Não está faltando energia na Europa? Não está faltando energia para tudo quanto é lugar? Como que você acha que os caras vão ligar as siderúrgicas lá? Então vai faltar. E o que a gente acredita é que as siderúrgicas brasileiras estão muito bem posicionadas. As plantas delas, as distribuições, as cadeias delas de distribuição, os caras são muito eficientes. Ou seja, elas absorveriam essa demanda. Vão absorver essa demanda e vão surfar uma onda espetacular, né? E o que eu falo, em bolsa as empresas estão negociando a 2 vezes geração de caixa, o que é altamente ridículo, porque o pessoal acha, o inverno vai chegar uma hora. Eu falo, bom, eu acho que só que não vai ser tão agora, né? Então acho que tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. E o mapeamento de risco político, né? Eu acho que você precisa ter um pouco de pé atrás. Eu acho que caso o PT ganhe de novo, não tem uma oportunidade de fazer muita cagada assim, né? Porque eu acredito que o Congresso, ele e vai continuar um Congresso reformista. E eu acho que o Lula tem razão numa coisa que ele disse sobre o Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro, ele não manda nada. Quem manda é o Congresso. Então, nisso eu acho que ele tem um pouco de razão. Acho que o Bolsonaro deu um bom viés.
um bom viés mesmo econômico, deu um bom viés para as estatais, mas a gente não pode esquecer que quem começou isso foi o Temer, né? A lei das estatais fez com que a Petrobras estivesse no patamar que ela está. Se não fosse a lei das estatais, a recuperação da companhia não seria essa. A recuperação do Banco do Brasil, etc. Então, eu acho que, por mais habilidoso que ele tenha sido em escolher os caras técnicos para continuar o trabalho, teoricamente a lei deveria funcionar. Teoricamente, eu falo porque a gente teve a anulação do Lula num negócio altamente questionável, enfim, e acho que não cabe entrar muito nesse mérito. Política a gente sabe que sempre movimenta muito a nossa audiência aqui. Inclusive, você que está assistindo esse episódio hoje, talvez já tenha até saído a decisão em relação à eleição no nosso país. A gente grava, né, sempre com 15 dias de antecedência. Então você viu que o Kim fez referência aqui à decisão de política monetária. A gente está gravando agora, o Jeremy Powell está falando aí também, né? Mas todo o racional que o Kim colocou aqui na mesa independe disso. Agora, independe também, Kim, de quem seja eleito presidente da República. Quase todos os candidatos estão falando sobre teto de gastos. E até mesmo o presidente Bolsonaro e o ministro da Economia Paulo Guedes já chegou a tocar nesse tema também, que a questão do teto de gastos ela vai precisar, se não ser afastada, pelo menos revista, modificada de alguma maneira, para que você consiga aí fazer mais investimentos em alguns setores que o governo julga como importantes, né? Eu queria saber o que você acha a respeito disso, porque quando eu entrei aqui no TC, uma das primeiras coisas que a gente foi aprendendo em relação à política e mercado é que o teto de gastos ele acaba sendo uma âncora fiscal importante, principalmente para o investidor estrangeiro, que olha para o país e fala, olha, esse país aqui tem responsabilidade em relação aos seus gastos depois do descalabro que foi um gasto muito superior ao que era arrecadado em anos anteriores à criação do teto de gastos. O fim ou uma revisão do teto de gastos de alguma maneira te preocupa? Ou você acha que fim não vai acontecer e uma revisão, dependendo dos moldes, tudo bem? O que você fala sobre isso? Eu acho que tudo que foi feito, né, é importante você aprimorar e melhorar, né? Eu acho que no teto de gastos há oportunidades para que ele seja melhorado. Eu acho que retirar seria um prejuízo muito grande em função dos problemas que a gente tem no país e do que aconteceu com a Dilma. A Dilma apostava que o Brasil ia continuar produzindo superávit comercial, apostava que o preço das commodities ia continuar alto, que o país ia continuar crescendo, etc. E botou o governo para gastar um caminhão de dinheiro. E aí, quando o negócio caiu, ela parecia aquele investidor que sai fazendo médio, né? Ela saiu comprando para baixo. Só que daí, bicho, já foi. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro e ela tava alavancada. Daí os caras toparam ela, entendeu? Então, o que eu falo o que acontece com o Brasil é que você tem esses riscos. Então, o teto de gastos é importante para falar, opa, tem um stop aqui, bicho. Você não vai conseguir fazer isso. Então, eu acho que ele é extremamente importante. Não deve ser, não deve ser revogado, mas eu acho que há espaço para aprimoramentos, né? Mas eu acho que ele trouxe, e tem que tomar cuidado com o aprimoramento, porque o que eu acredito é que o teto de gastos ele foi feito em conjunto com a lei das estatais. Porque, pare e pense, o teto de gastos ele limitou os gastos públicos e a lei das estatais melhorou a eficiência das estatais. Para quê? Para que o governo tivesse mais dinheiro, as estatais voltassem a gerar lucro, né? Voltassem a mercado, serem lucrativas, para que o governo, quando precisasse de grana extra, ou vendesse ações dessas companhias, ou recebesse dividendos e gastasse esse dividendo. Porque muita gente pergunta, pô, de onde que está vindo o auxílio emergencial? Óbvio que ninguém do governo está fazendo esse link, mas, é a grana que os caras receberam da Petrobras. Então, a gente pagou o auxílio emergencial, né? Então, ou um potencial aumento de impostos com o preço da gasolina. Tudo bem, o preço da gasolina utilizou-se preço de mercado, etc. Mas em outras épocas, se não tivesse o teto de gastos, o que ia acontecer? O governo populista ia subsidiar a gasolina e a dívida pública ia para o espaço. Então, eu acho que esse teto de gastos e
responsabilidade das estatais, a lei de responsabilidade das estatais, né, ele anda junto. Então, o que deve ser monitorado é esses dois aspectos, esses dois pontos, porque o aprimoramento, como é político, né, o pessoal chama de aprimoramento, até as coisas do mal que eles fazem. Tem que tomar cuidado com o que é aprimorar, né? Tem que tomar cuidado com o político que tá lá, que tá fazendo essa revisão aí, né? É porque o verbo aprimorar dá a sensação que é sempre Positivo. para melhor, né? Mas pode prejudicar também, né? A depender da pessoa, é que eu falo. Se a pessoa é do bem, ela vai ser um aprimoramento mesmo. Se a pessoa for do mal, cara, é pro lado que ela acredita, né? É do mal. Agora, eu volto naquela síntese, porque independente do desfecho eleitoral, e o Vini fez uma boa ressalva, é bem possível que no ato da divulgação desse nosso episódio, nós já tenhamos ou uma conclusão ou pistas muito mais concretas da conclusão do processo eleitoral brasileiro. Você está otimista e entende que o horizonte dos próximos 4 anos não vai passear por uma revisão profunda da matriz econômica e tende a ser um espaço bastante confortável para se investir, sobretudo pela simetria de boa parte dos papéis da Bolsa. Essa é uma boa síntese para o que você pensa e para o que você passa para a galera que está nos acompanhando? Com certeza, resumiu aí bonitinho. Acho que eu falei muito economiquez ou termo técnico. Mas aqui, foi ótimo. Mas assim, você resumiu perfeitamente. E é o que eu falo, né? Demora muito tempo para você destruir coisa boa. Então, quando você pega lá em 2003, quando o Lula assumiu, as reformas principais, né, já estavam de pé. A matriz já estava de pé, né? E de 2003 até 2008, ele surfou ali uma onda e, ao mesmo tempo, ele foi destruindo todas essas... todos esses fundamentos, né? E depois aconteceu o que aconteceu. Então, o que eu acredito é que de 2016 até agora, a gente construiu excelentes fundamentos e que vão levar tempo para que eles consigam destruir de novo, independente de quem for, tá? Então, eu acredito que o cenário para o Brasil é otimista e que devemos passar por alguma turbulência no cenário macro, porque estatisticamente, todas as vezes, todas que tivemos alta de juros nos Estados Unidos e na Europa, tivemos corpo boiando, e eu não vejo motivos para não ser diferente dessa vez. Mas isso não pode inibir você de aproveitar um cenário altamente promissor para o Brasil. Ó, 1 hora de conversa passa muito, muito rápido. Caraca. É, muito legal tudo que a gente falou aqui. Dependesse de mim, a gente ficava tocando mais 1 hora. Mas, Oquinho, eu queria aproveitar para te perguntar, e vai ser a minha última pergunta. Você citou bastante o Ayrton Senna, né? Tem um outro esportista do vôlei, que é muito conhecido também pelas suas vitórias, que é o Bernardinho, técnico. E ele tem uma frase no livro dele que fala, a gente até citou essa frase aqui uma vez, que é: aos campeões o desconforto. Você falou tudo que você fez e tudo que você conseguiu também melhorar no mercado brasileiro, no mercado de capital. Tem muita gente que olha para você e se inspira, né? Vê em você um campeão, uma pessoa que teve sucesso na carreira que escolheu para trilhar. O que te gera desconforto? Um desconforto positivo, né? De querer falar assim, pô, não quero ficar só aqui onde eu tô, eu quero continuar crescendo, eu quero continuar construindo e conquistando coisas novas. Em outras palavras, quais são os seus planos para o futuro? Bom, eu acho que quando você é empreendedor, né, e ultrapassa os desafios ali que a gente já ultrapassou, você sempre vai buscando o próximo nível, né? E com certeza o nível que a gente tem buscado cada vez mais é transformar a nossa empresa, né, cada vez numa empresa maior e que ela consiga dar para os brasileiros mais acesso. A Atom está em constante transformação hoje. Ela tem buscado levar para as pessoas renda extra através de mercado financeiro, e também a gente abriu outras frentes, né, voltado principalmente para essas novas profissões digitais. Então, curso de copyright, curso de tráfego, curso de social media, enfim, os mais variados, porque o mundo está mudando e essa digitalização está acontecendo muito rápido e foi acelerado em função da pandemia. Então, o que gera desconforto hoje na gente
tentar levar para as pessoas todas essas oportunidades para que elas saiam da zona de conforto, né? Porque muitas das pessoas às vezes acreditam que eu vou fazer uma faculdade e vou trabalhar com aquilo que eu sempre sonhei. Aí ela chega lá, ela não consegue emprego na área, ou até consegue, mas com o que ela ganha não consegue ser bem remunerada. Enfim, às vezes ela entra numa espiral, numa zona de conforto que a vida dela fica muito tranquila. E aí, uma questão cultural, né? Que quando você fala, você precisa ter outras fontes de renda. Ela fala assim, eu não quero mais trabalhar, não aguento ter mais do que um chefe e tal, não sei o que. Então, como é que você assume o controle da sua vida, né? Essas profissões digitais estão oferecendo essa oportunidade. E a globalização que essas novas profissões trazem a oportunidade, né? Citar um exemplo aqui rápido, a gente abriu um curso de web design dentro da Atom, e uma das pessoas que se formou lá com a gente teve uma ideia de falar, vou mandar meu currículo para os Estados Unidos. Por que para os Estados Unidos? Porque eu quero mandar para lá, meu sonho é trabalhar lá e tal. E, enfim, enquanto todo mundo estava aqui mandando no Brasil para ganhar, sei lá, de 3 a 7 mil reais, ele mandou lá para fora para ganhar de 3 a 5 mil dólares. Cara, eu falo que ele é o web designer mais bem pago que eu conheço, porque o cara conseguiu um emprego remoto, que tem que ir 3 vezes por ano para a empresa, porque a empresa é completamente home office, né? Só que ele está no Brasil. E ele ganha 5 mil dólares. Então, é o web designer que ganha 30 pau por mês. Entendeu? O cara que ganha 25, 30 pau por mês e tá no Brasil e tá curtindo. Então, essa possibilidade que a digitalização ela traz. Então, ela traz essa possibilidade para as pessoas. Então, acho que o meu desconforto é tirar as pessoas da zona de conforto e falar para elas, você pode mais, você pode ter o seu tempo, a sua liberdade para que você possa fazer da sua vida o que você quer. Você não precisa estar preso num lugar, numa profissão, achando que o seu mundo se resume a um bairro que você está lá trabalhando todos os dias, né? Então, acho que essa é a parte legal e o que é muito difícil, que é você mudar um pouco dessa cultura, né? Por exemplo, um último dado aqui. Claro, fica à vontade. Nos Estados Unidos, você tem quase 63% das pessoas que têm 3 fontes de renda extra e 2 delas sendo digitais. Então, quando você pega e olha lá, por exemplo, estava vendo uma pesquisa de uns 7 meses atrás, que o McDonald's estava com dificuldade de contratar pessoas e com isso ele subiu para 23 dólares a hora que ele estava pagando, que se você fizer conta, dá quase 4.500 dólares por mês ali de salário, né? Se o cara trabalhar 8, 10 horas. Que era o maior salário da história e que ele tinha flexibilizado para o cara poder trabalhar no mínimo 4 horas por dia. Por que ele começou a fazer isso e grandes empresas dos Estados Unidos começaram a fazer isso? Porque essa onda digital criou-se uma concorrência das pessoas entenderem que ela pode escolher quem paga mais por hora e onde que ela vai se dedicar. E com isso ela valoriza o tempo dela. Então, olha o tamanho do poder que a digitalização está dando para as pessoas. Você fazer oferta e demanda, né? Um leilão com a sua hora trabalhada no setor que você quer trabalhar. Isso está acontecendo nos Estados Unidos desde 2008, né? Então, você vê como o Brasil ainda tem espaço. E lembrando, né? A gente tem aí 63% da população americana já com isso, e no Brasil isso é 1,5% de toda a população. Então, a gente vê que realmente é um espaço muito promissor. Que legal, que legal. Léo, muito bacana a conversa, hein? Sensacional, obrigado por ter vindo, Kim, foi um aprendizado. Foi um aprendizado mesmo. Vamos começar aqui as despedidas. O que é bom dura pouco, investidor e investidora. Léo Levati, muito obrigado por mais. Essa ia beber água, né? Bem na hora de falar tchau. Um brinde, um tchau. Não, muito bom. Léo, muito obrigado, viu? Obrigado, Vini. E quero agradecer demais aqui o Kim Pfeiffer, trader, fundador da Atom, diretor da Touché Asset. Kim, foi muito legal, foi uma aula. Espero que você tenha se divertido e gostado da conversa tanto quanto nós. Muito obrigado, viu, Kim? Com certeza. Foi uma honra estar aqui com vocês. Parabéns aí por todo o projeto. Mudar a educação financeira do Brasil é uma tarefa difícil. Eu sei que vocês estão aqui trazendo essa mensagem aí para todo mundo. Parabéns aí para vocês e para todo mundo.
Muito obrigado, Kim. Parabéns também a você, investidor e investidora, que ficou com a gente aqui durante essa 1 hora de conversa com o Kim. Muito obrigado a você que nos acompanha nessa transmissão inédita no YouTube e já deixou o seu like aqui na nossa transmissão. Não perca tempo, se inscreva no nosso canal. Estamos crescendo bastante e queremos chegar a 100 mil inscritos até o fim do ano. Para você que nos ouve aí pelo Spotify, copia o link e manda aí no seu grupo favorito. Não deixe de classificar o nosso podcast com 5 estrelas. Fechado? Na próxima semana a gente está de volta, eu conto sempre com a sua audiência. Muito obrigado, até lá, tchau!